do exercício 6. Ele diz o seguinte: uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções. No plano A, ela tem uma inscrição de R$ 100, então isso é um valor fixo. Ela chegou lá e falou: olha, eu quero o plano A. Vai pagar R$ 100 para se inscrever no plano. E depois, para cada consulta, ela paga R$ 50. No plano B, ela tem uma inscrição mais cara de 180, só que ela paga menos por consulta, tá? Ele coloca: o gasto total de cada plano é dado em função do número X de consultas. É evidente, né? Quanto mais consultas, maior fica o resultado do meu custo mensal, aí, ou do custo anual, não sei qual é o período aqui, porque ele não colocou, então isso também não importa, tá bom? Vamos à letra A, então. Na letra A, nós temos o seguinte, ele pede, qual a lei correspondente a cada plano? Então, vamos lá. Plano A. Eu tenho que a função do plano A, que eu vou chamar de f de x, é igual. Eu tenho um valor fixo de 100 e um valor variável de 50. Então, eu vou pagar 50 vezes x, onde x é a quantidade de consultas, tudo isso mais 100. Prontinho, tá? Então, 50 é o preço por consulta, x é a quantidade de consultas e 100 é o valor da inscrição, que é fixo. Então, esse é o meu plano A. Professor, posso inverter o 100 com 50x? Sem problema algum, tá bom? Vamos agora ao plano B. E no plano B, para não causar confusão, eu não vou chamar a função de f, eu vou chamar a função de g. Pessoal, eu posso usar a letra que eu quiser para determinar a função, tá? Então, a função do plano B é a função g. Como é que fica a função g? Ele gasta 40 por consulta e são x consultas. Então, ele vai gastar 40 vezes x com as consultas. Só que ele tem mais um custo de 180, que é a inscrição. Prontinho, pessoal. Eu tenho aqui as minhas duas funções. Função do plano A, função do plano B. Vamos agora à letra B. Na letra B, ele pede o seguinte: qual delas tem maior taxa de variação e como isso pode ser interpretado? A taxa de variação, pessoal, é o que vai fazer variar o resultado. O que faz variar o resultado é o número que multiplica o x. Então, no plano A, a taxa de variação é igual a 50. No plano B, a taxa de variação é igual a 40. Como é que eu posso interpretar isso daí comparando as duas? No plano A eu gasto mais por consulta, no plano B eu gasto menos. Então, quanto mais consultas eu tiver, mais barato fica o plano B em relação ao plano A. É só isso, tá certo? Então, enquanto o preço do plano A vai tendo os valores da quantidade de consultas multiplicado por 50, o preço do plano B vai ter a quantidade de consultas multiplicado por 40. Então, o preço do plano B aumenta menos do que o preço do plano A, tá certo? Essa é a ideia, tá? Então, eu vou colocar isso daí. Então, o preço total do plano B aumenta menos do que o plano A. Bom, para a gente terminar, vamos à letra C. Na letra C, ele pede o seguinte, tá? Em que condições é possível afirmar que o plano A é mais econômico ou qual o plano B é mais econômico e quando eles são equivalentes? Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou calcular quando eles são iguais. A partir do resultado de quando eles são iguais, eu consigo calcular quando um é mais barato do que o outro, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Quero saber o resultado para que o plano A seja igual ao plano B. O plano A é a minha função f de x. O plano B
é a minha função g de x. Então, eu quero saber quantos resultados são iguais. A f de x é 50x mais 100. A g de x é 40x mais 100. Como é que eu resolvo essa equação? Opa, desculpa, 40x mais 180, né? Olha eu aqui, professor aí distraidão. Pronto. Como é que eu faço para calcular o resultado aqui? Vai ficar 50x menos 40x, isso é uma equação do primeiro grau, eu vou deixar a letra de um lado e o número do outro. Isso vai ser igual a 180 menos 100. Vou continuar aqui do lado. Aí eu vou ter 50x menos 40x, 10x. E isso é igual a 180 menos 100, 80. Vou passar agora o 10 dividindo. O meu x vai ser igual a 80 dividido por 10. O meu x é igual a 8. Então, o que significa aqui? Ó? Que se eu tiver 8 consultas, tá? O preço do plano A é igual ao preço do plano B, tá certo? Então, vou anotar isso aqui embaixo, ó. Pera lá. Então, vamos lá. Então, para x igual a 8, eu vou ter que f de x é igual a g de x. Então, o preço do plano A é igual ao preço do plano B. Lembre-se que f de x é a função do plano A e g é a função do plano B, tá certo? Só que aí, o que pode acontecer? Eu posso fazer menos de 8 consultas, eu posso ter um x menor do que 8. Se o x for menor do que 8, vale o plano que tem a menor taxa de inscrição. Então, o plano A vai ser menor do que o plano B. Tá certo? Pode até testar. Pega um x igual a 7, substitui aqui, ó. 50 vezes 7, 350, mais 100, 450. Faz o 7 aqui no de baixo. 40 vezes 7 vai dar 280. Com mais 180, 460. Então, percebam que para menos de 8 consultas, o plano A é mais barato. Agora, se eu tiver mais de 8 consultas, então para o x maior do que 8, o que acontece? O f de x é maior do que o g de x. Então, quando eu passar de 8 consultas, o plano B é mais barato, tá? Por que analisar isso é importante? Porque hoje as pessoas têm planos de saúde que acontece isso daqui, tá certo? Tem, por exemplo, pacotes de telefonia móvel, de celular, de internet, que passam pela mesma situação. Ah, usa mais, paga menos por uso, tá? Mas a taxa de inscrição é maior. Ou então, se eu uso pouco, eu tenho uma taxa de inscrição menor, mas o preço fixo é maior. Aí você vai ter que analisar. Então, quando compensa, nesse caso aqui, o plano A e quando compensa o plano B? O plano A compensa quando eu faço menos de 8 consultas. Se eu for fazer mais, compensa o plano B. E se eu for fazer por mês exatamente 8 consultas, os dois planos são iguais. Tá certo? Prontinho, pessoal. Tá feita a correção comentada do exercício 6.